Fala, povo de Deus, tudo na paz com vocês? Esse é o meu, o seu, o nosso canal, Papirando a Bíblia, com o pastor Luiz Carlos. Meus amados irmãos, nessa feita eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo de número 12 e o versículo de número 4. Vai pegar a tua Bíblia, irmão. Enquanto você pega a sua Bíblia, você deixa o seu like, o seu joinha, o seu para alavancar este nosso canal. Se inscrevendo no canal, deixando o teu joia, compartilhando esse canal, pois através desse canal nós estamos evangelizando à luz da palavra de Deus. Bem, já pegou a sua Bíblia? Leia comigo, Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4 da palavra de Deus, que diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Oh, glória! Bem, meus amados irmãos, esse texto do livro de Daniel nos fala sobre o crescimento, o avanço da ciência no mundo. Quando esse avanço da ciência se multiplicar sobre a face da terra, já é um sinal dos fins do tempo. Ou seja, a vinda do meu e do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yahushua, está próxima. Bem, eu queria aproveitar esse texto e meditar junto com vocês sobre a ciência. Nessa terça-feira morreu um senhor de 57 anos nos Estados Unidos que recebeu o transplante de um coração de porco, modificado geneticamente, pois ele recebeu a genética de seres humanos, Foi tirado 4 genes do porco e injetado no coração do porco 6 genes humanos. Bem, quando é injetado um coração de um animal em um ser humano, então nós estamos falando do hibridismo, Homem híbrido, uma mistura de homem com animal. Bem, na mitologia nós vamos ver o Neandertal, O homem com metade do seu corpo para baixo de um touro e a outra metade um homem, ou o faune, que é a metade de um corpo de bode, A metade do corpo bode e a metade do corpo homem ainda vem com o chifre. Bem, o hibridismo é basicamente isso aí, nessa versão grosseira que eu estou trazendo para vocês. Eu vou colocar o vídeo aí e você vai ver que a ciência ela está se multiplicando, é lógico, mas o hibridismo aí já é um pouco demais. Eu louvo a ciência, e principalmente a medicina, porque Deus ele não condenou a medicina de forma nenhuma, Nós temos o evangelista Lucas, que era médico. Então nós não vamos ver a medicina como condenação, mas o que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida e para a gente meditar é o hibridismo. E como diz o texto
de Daniel, capítulo de número 12, o versículo de número 4, né? A ciência se multiplicará. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar um vídeo aí para você meditar à luz da palavra de Deus com esse texto que nós estamos lendo, deixar, né, os seus comentários, compartilhar e deixar o seu like, o seu joinha. Veja o vídeo. David Bennett, de 57 anos, foi operado no Centro Médico da Universidade de Maryland, em Baltimore, nos Estados Unidos. Bennett sofria de cardiopatia grave e depois de 8 horas de cirurgia, um novo coração começou a bater dentro dele. A agência americana que controla alimentos e remédios autorizou a cirurgia porque o paciente não estava apto para um transplante convencional. Antes da operação, David passou meses ligado a uma máquina. E apenas 4 dias depois da cirurgia revolucionária, estava bem, conversando. E a expectativa dos médicos era a de que a recuperação continuasse. De 57 anos, recebeu um coração de um porco geneticamente modificado num transplante nos Estados Unidos. A cirurgia foi no fim de semana e o paciente está bem. O David Bennett tinha uma doença cardíaca terminal e o órgão do animal era a única opção disponível. Ele foi considerado inelegível para um transplante de coração convencional ou uma bomba de coração artificial depois de várias revisões dos registros médicos. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, que é tipo a Anvisa, autorizou a cirurgia no ano passado. Doutor, é muito curioso, essa cirurgia é muito curiosa, é coisa que a gente vê só em filmes, em séries americanas principalmente, essas coisas que só acontecem praticamente nisso. Como que funciona esse tipo de transplante? É viável realmente? Pelo que a gente conseguiu ver, parece ser, né? Muriel, é o seguinte, existe um grande desafio ao transplante de alguns órgãos referentes aos doadores. Então, por exemplo, para você realizar um transplante de coração, é necessário que você tenha um doador, e no caso, uma pessoa que tenha passado pela situação de morte encefálica. Além disso, precisa existir a compatibilidade, tanto de tamanho, como também de compatibilidade imunológica. Quando você tem um problema com a fila e você tem um paciente que necessita do órgão e sem outras alternativas, se a gente não tiver algo como isso que a ciência vem oferecer agora, esse paciente estaria numa situação extremamente delicada e, obviamente, seria muito fácil a gente imaginar que o óbito estaria por perto. O ano passado, nós comentamos, inclusive, aqui no quadro Correspondente Médico, de um transplante de rim, feito, no caso, no indivíduo que estava em morte encefálica, a partir também de um animal, mostrando a sua eficiência. E aqui a gente está vendo um passo além da própria ciência. Então, a aplicação de um órgão, de um animal, em um ser humano, geneticamente modificado, o que, obviamente, favorece a redução da resposta imunológica para que ele tenha a sua vida restabelecida, Muriel. Doutor, e essa cirurgia ela foi feita há 3 dias, o paciente está bem por enquanto. Quais devem ser os próximos procedimentos médicos que ele deve passar a partir de agora? Bom, Muriel, esse paciente vai passar por um processo de cuidado pós-operatório tradicional, como se faz com qualquer cirurgia, prestando atenção em fatores hemodinâmicos, ou seja, no funcionamento do coração, referente à perfusão de todos os órgãos, ou seja, se a bomba instalada no seu corpo está funcionando de forma adequada e, principalmente, como vai ser a resposta imunológica dele a esse transplante feito a partir de um animal. É lógico que drogas imunossupressoras estão sendo utilizadas para que essa resposta imunológica seja o mínimo possível e não vem interferir na qualidade desse órgão implantado, mas acaba sendo, na verdade, essa grande preocupação que a gente tem pela frente. E o próprio tempo vai dizer para a gente, na verdade, se esse procedimento foi de fato um sucesso ou não. A tendência, se for um sucesso, é que ele continue com esse órgão até o fim da vida. Sim, e isso, na verdade, representa um grande passo para a humanidade quando a gente fala de transplante de órgãos, principalmente transplante de coração, sendo que a gente tem uma fonte única possível até agora, que é a própria doação entre seres humanos. A receberem um transplante, um coração de porco geneticamente modificado, morreu nesta terça-feira, 9. A cirurgia havia sido feita em janeiro deste ano, no Centro Médico da Universidade de Maryland, em Baltimore, nos Estados Unidos. Era morrer ou fazer esse transplante. Eu quero viver. Eu sei que é um tiro no escuro, mas é minha última opção, declarou Bennett um dia antes da operação. O paciente passou os meses anteriores ao procedimento na cama e ligado a uma máquina de suporte à vida. À época, a Agência de Alimentos e Medicamentos, FDA,
americana, similar à Anvisa no Brasil, concedeu uma autorização de emergência para cirurgia na véspera de Ano Novo. Uma última chance para um paciente que não estava apto para um transplante convencional. Esta foi uma cirurgia revolucionária e nos deixa um passo mais perto de resolver a crise de escassez de órgãos, disse Bartley Griffith, que transplantou o coração do porco. O porco doador pertencia a um rebanho que passou por uma técnica de modificação genética. O procedimento buscou remover um gene que poderia desencadear uma forte resposta imune de um ser humano e, assim, causar a rejeição do órgão. A modificação foi realizada pela empresa de biotecnologia Revivicor, que também forneceu o porco usado em um transplante de rim inovador feito em um paciente com morte cerebral em Nova York, em outubro de 2021.